Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Dobra em menos de 24 horas o número de mortes por Covid-19 no Maranhão. Flávio Dino deve assinar ato restritivo para impedir fluxo de pessoas durante a Semana Santa. Ministério da Saúde inclui Maranhão em situação de alerta de dengue. Chega a quase 300 casos em São Luís. Caminhoneiros e portuários participam de campanha de vacinação contra a gripe na BR-135. E ainda, famílias de baixa renda recebem cestas básicas na cidade de Caxias. O Jornal da Difusora já está no ar. Mais de 200 casos de Covid-19 já foram confirmados no Maranhão. E mesmo assim, a rotina em alguns bairros de São Luís parece não ter mudado tanto. Comércio aberto e desrespeito às regras de isolamento social ainda podem ser facilmente constatados. As lojas que nem eram de serviços essenciais estavam lá, abertas. A circulação de carros e pessoas parecia normal. O Turu, em São Luís, bairro que tem alto índice de casos, não mudou tanto assim a rotina. Exceto pela fila do banco, que pelo menos aqui atendeu as medidas de distanciamento do Ministério da Saúde. É o ideal que estão recomendando, né? Que seja distanciamento para que todos fiquem seguros. Aqui no bairro do Renascença, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, é onde tem a maior incidência dos casos de coronavírus. O problema é que a rotina para muita gente parece que não mudou. Nas agências bancárias, por exemplo, o movimento é praticamente o mesmo. Nesta fila aqui, em outro banco, não teve distanciamento, apesar do uso de máscaras na maioria das pessoas. O número de idosos circulando ainda é alto e eles sempre têm uma justificativa para sair de casa. Eu estou tranquilo, graças a Deus. Eu não tenho medo desse vírus, não, que isso aí, como eles estão falando, é só um vírus, tipo uma gripe normal. Tem que sair de casa para poder vir pagar as contas. Você tomou os cuidados, né? Veio de máscara? Com certeza, de máscara, lavar as mãos com álcool em gel, sabão, tá em casa. Hoje, depois do Maranhão chegar a mais de 200 casos confirmados de coronavírus, o governador usou a rede social para reforçar a importância do distanciamento social. O número de mortes dobrou em um único dia. Mas parece que ainda falta muito para as pessoas entenderem o cenário em que estamos vivendo. Não adianta ter medo. Pois é, mas é preciso ter medo sim, infelizmente, porque não é só uma simples gripe. E olha só, o governador Flávio Dino editou agora há pouco um decreto que restringe as viagens neste feriado de Semana Santa. O objetivo é evitar a disseminação em massa do coronavírus no Maranhão. Em nome da capacidade de organização do sistema hospitalar no Maranhão, mas sobretudo em nome de todos os cidadãos e cidadãs do nosso estado. Evitem viajar na Semana Santa. Essa é uma diretriz muito importante para que nós possamos manter a pandemia do coronavírus sob controle no Maranhão. O decreto suspende, a partir de 7 horas de amanhã, os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com entradas e saídas de São Luís. A suspensão vale até o dia 13 de abril. A medida atinge todos os tipos de transporte coletivo. A restrição vale também para os ônibus que usam o ferryboat. Além disso, fica reduzida a 1/3 a quantidade de viagens dos ferryboats. O dinheiro dos bilhetes já comprados no ferryboat será devolvido. E Flávio Dino também falou que a Secretaria de Saúde do Estado já recebeu do Ministério da Saúde uma nova técnica sobre nova norma técnica, sobre o isolamento social. O governador explicou ainda que somente na próxima semana é que vai ser possível avaliar se libera ou não o funcionamento do comércio e também de outros serviços. Precisamos da avaliação dos profissionais de saúde do Maranhão, observar os números, porque onde houver condições, sim, claro, nós desejamos que o mais rapidamente quanto possível haja a retomada das atividades profissionais, comerciais e econômicas. Por outro lado, se houver um agravamento do quadro, nós podemos ter exatamente o oposto, ou seja, em locais em que no território maranhense haja a proliferação de casos, aí nós podemos e devemos tornar as medidas ainda mais rígidas.
E em Imperatriz, o governo entregou novos leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Dentro do plano de contingência de enfrentamento à Covid-19, foram entregues 10 novos leitos exclusivos e equipados para atendimento aos pacientes graves pelo novo coronavírus no Hospital Macro-Regional em Imperatriz. Além disso, uma enfermaria com 24 leitos para receber os pacientes que estiverem com sintomas leves ou que precisem de cuidados intermediários durante a pandemia. Um hospital de referência estadual do governo do estado. Estamos finalizando hoje a entrega de 10 novos leitos de UTI, com toda a equipe completa, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o balanço acerca da atualização de novos casos é feito por dia. Até o fechamento desta reportagem, o número de casos confirmados subiu para 204 no Maranhão. O estado também confirmou a 8ª morte pela doença. A gente começa a ter o movimento no estado, o mesmo movimento que tivemos em relação a São Luís. A gente tinha, a princípio, casos confirmados só em São Luís, a gente passa a ter casos já em São Luís, Imperatriz, Açailândia, Timon, e já tivemos o primeiro caso na Baixada, na cidade de Cajapió. Então, isso demonstra que a doença, na verdade, ela se alastrou e a tendência é que a gente tenha um aumento e um incremento maior do número de casos. As ações vêm sendo adotadas em virtude da situação de pandemia no mundo e buscam oferecer à população mais serviços de saúde. Terminamos a noite de ontem com 4 óbitos. Hoje já temos 8. Então, tivemos um dia já com 4 óbitos confirmados para a Covid-19, o que demonstra a necessidade da gente tomar medidas antecipadas. Por isso, a instalação de leitos extras de UTI no Hospital Macro-Regional. Olha só, até agora 1.928 testes laboratoriais já foram realizados aqui no Maranhão, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. São 204 confirmados, 1.208 suspeitos, mais de 1.700 casos descartados. 8 mortes e 45 pessoas já receberam alta. Vale ressaltar que, segundo metodologia do Ministério da Saúde, morte e recuperado estão contabilizados entre os casos confirmados. E desses novos casos positivos, 31 foram registrados aqui em São Luís, 2 em Paço do Lumiar, 3 em São José de Ribamar e 2 em Imperatriz. E o município de Cajapió registrou o primeiro caso confirmado. Você está vendo na sua tela o total de casos. E daqui a pouco o Ministério da Saúde inclui o Maranhão em situação de alerta de dengue. E ainda, caminhoneiros participam de campanha de vacinação contra a gripe na BR-135. A gente volta já. O Ministério da Saúde incluiu o Maranhão na lista de estados em situação de alerta para casos de dengue. A preocupação é com o possível aumento dos registros da doença ainda nesse primeiro semestre. Além do novo coronavírus, parte do país enfrenta ainda casos de gripe e de uma epidemia de dengue. Só este ano, até o mês de março, a Vigilância Epidemiológica de São Luís registrou 297 casos de dengue, 15 de chikungunya e 37 de zika. A pandemia da Covid-19 alterou a rotina de controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Por conta do decreto de isolamento social, as visitas domiciliares dos agentes de endemias estão suspensas e a vigilância epidemiológica do município está trabalhando apenas com a nebulização espacial. Por isso que chama a atenção da importância da colaboração da população para evitar a proliferação do mosquito. Os nossos agentes estão cumprindo determinação de isolamento social, contudo, o programa está alerta, atento, e estamos trabalhando com a nebulização espacial, fazendo os bloqueios de foco e fazendo corte de transmissão de dengue, né, nos momentos, principalmente por solicitações. Esse momento assim, é um momento que a gente tem que aproveitar para as pessoas que estão num recolhimento, né, e que possam estar cuidando de suas residências, de seus domicílios, com as precauções para evitar
a multiplicação desse mosquito. A superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da capital maranhense destaca que o Ministério da Saúde incluiu o Maranhão na lista dos 11 estados que estão em alerta para um surto de dengue ainda no primeiro semestre deste ano. Estamos com um índice de infestação alto em toda a cidade. Temos alguns bairros que são aqueles de maior infestação todos os anos, no caso de Cidade Olímpica, Coroadinho, centro da cidade, mas nós estamos trabalhando de forma adequada para o momento. Em 2019, São Luís contabilizou 1.039 casos de dengue, 183 de chikungunya e 262 casos de zika vírus. Este ano, os bairros que apresentam mais casos são a Cidade Olímpica, Coroadinho e Centro. Em uma rápida volta pela região central da cidade, podemos entender o aumento dos casos. Mesmo a Prefeitura de São Luís disponibilizando containers, coleta seletiva e ecopontos em várias regiões da capital, os moradores continuam mantendo uma relação nada saudável com os resíduos sólidos. Pois é, aí fica mais difícil, né? E, de acordo com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís, já foram registradas 2 mortes por dengue aqui na capital. Lembrando que, no ano passado, o órgão contabilizou apenas 1 morte. E, além dos idosos e crianças, os caminhoneiros também estão no grupo de prioridade na campanha de vacinação contra a gripe. Quem passou hoje pela BR-135 aproveitou a oportunidade para se vacinar. O seu Luiz estava passando pela BR-135 quando viu o posto de vacinação às margens da rodovia. Não perdeu tempo. Aproveitou para dar uma parada e se vacinar contra a influenza. É muito importante para nós, porque a vida do caminhoneiro é muito corrida, não tem tempo mesmo para estar indo em hospital, essas coisas, a não ser que seja uma coisa muito urgente e grave, né? Os caminhoneiros entraram como grupo de prioridade pelo governo pelo fato deles estarem fazendo o transporte por todo o país e também estarem suscetíveis à infecção pelo Covid-19. Com a disponibilidade da vacina, pelo menos, a preocupação com o número de doenças diminui, já que as doses aplicadas protegem os caminhoneiros contra a influenza. Casos de contágio pela gripe H1N1 já foram registrados neste ano no país. Clay Alisson ficou sabendo da inclusão dos caminhoneiros dentro dos grupos e aprovou a ideia. Agora poderá viajar mais seguro. É bom para a gente que vive aí, se comunicando com outras pessoas que a gente não conhece. É bom demais isso aqui. A gente viaja muito lugar, a gente chega, não sabe quem é a pessoa que a gente conversa, não sabe de onde ele veio, a origem dele, que está sendo muito importante para a gente, né? Em São Luís, a vacinação aconteceu nesta terça-feira, em um posto de combustíveis localizado no quilômetro 5 da BR-135. Na quarta, a vacinação será disponibilizada em outro posto no quilômetro 8, na mesma rodovia federal. E na quinta, será em um posto de combustíveis na Vila Maranhão, no outro braço da BR-135. Fizemos a programação dessa semana, no final da semana vamos fazer a programação da semana seguinte e conforme for o atendimento vamos estar abrindo mais locais ou ficaremos com esses pontos já fixos. Será feita a avaliação. Já em Imperatriz, a campanha de vacinação contra a gripe também seguiu hoje. Apesar disso, idosos reclamaram de dificuldades para receber as vacinas. Os detalhes com o repórter Geisel Nascimento. Sobre as vacinas direcionadas aos funcionários, às pessoas que trabalham na área da saúde, que têm prioridade, também aos idosos, já chegou mais uma remessa aqui na nossa cidade para atender essa demanda. Vamos conversar agora com a Sormani Branco, ela que é coordenadora da atenção básica aqui na cidade de Imperatriz, vai falar a respeito disso. Sormani, boa tarde. Essa vacina já chegou, já está atendendo essa demanda aqui da nossa cidade? Sim, nós recebemos o terceiro lote, 4.000 vacinas, sendo que 600 doses dessas 4.000 foram destinadas aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, nos hospitais, nas UBS. Não fiquem desesperados, até mesmo porque essa vacina não é contra o coronavírus, certo? É contra o H1N1. Certo? Então, assim, se a gente fizer aqui uma divisão de 3.400 doses, para as 37 UBS não chega nem a 100 doses. Aproximadamente 91 doses para cada UBS, sendo que a gente estamos fazendo essa divisão, nós estamos fazendo
essa divisão de acordo com a área, sendo que a gente tem uma meta a cumprir, só de idosos, aproximadamente 22 mil idosos, crianças, 23 mil crianças e profissionais de saúde, aproximadamente 12 mil profissionais de saúde, sendo que nós vacinamos até agora 42% de profissionais, 55% aproximadamente de idosos e 24% de criança. Sr. Mani, outro detalhe também importante é quem pode vir os idosos para vir de carro, que é conhecido como drive-thru. Também vocês podem também já atender esses idosos? Sim, com certeza. Inclusive ali no Milton Lopes hoje foram feitas várias vacinas, algumas vacinas em idosos dentro do carro. E vale sempre reforçar que a vacina é contra a gripe e não contra o novo coronavírus. Daqui a pouco, o pescador de 55 anos morre afogado em Praia de São Luís. E na cidade de Caxias, famílias de baixa renda recebem cestas básicas. A gente volta já. Um pescador identificado como Adilson Santana, de 55 anos, morreu hoje afogado em uma praia aqui em São Luís. Quem tem as informações é o repórter Ciro Mineiro. Esse afogamento foi registrado no início da tarde desta terça-feira na praia da Ponta da Areia, bem próximo ao Espigão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Adilson Santana Costa Soares, de 55 anos. Adilson estava na companhia de um outro homem identificado como Saturnino Jorge. Eles estavam pescando na orla quando foram surpreendidos pela correnteza provocada pela maré de Cisija. Somente Saturnino Jorge conseguiu ser salvo pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros foi registrado por um morador da região. Em seguida, uma equipe do Instituto Médico Legal foi acionada e encaminhada até o local do afogamento. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. E na cidade de Caxias, uma ação distribuiu cestas básicas para famílias de baixa renda. As doações foram entregues nas casas para evitar aglomerações. Ao todo, 3.000 cestas básicas foram montadas para serem distribuídas às famílias carentes. A estratégia é entregar cada cesta básica na residência dos beneficiados de forma a evitar aglomerações. Antes foi feito o mapeamento das famílias que são atendidas pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O objetivo é beneficiar famílias carentes, principalmente as mais vulneráveis, em meio à pandemia do novo coronavírus. Os nossos idosos, as gestantes, então todo esse público que é considerado grupo de risco da Covid-19, eles estão inseridos, nessas 3.000 famílias que serão beneficiadas. Então cada equipe já sai com a sua lista de famílias, com o endereço certinho e vai de casa em casa fazer a entrega da cesta básica. Junto com as cestas, também foi distribuído peixe. Para a dona Doraci, a cesta veio em boa hora. Tenho muito que agradecer por essa cesta que me mandaram, Eu agradecer a Deus muitos e esses que me enviaram, Para a Diana, que cuida sozinha de 6 filhos, a ajuda não poderia ser melhor em um momento de grande dificuldade. A alimentação das crianças tem sido uma de suas principais preocupações. Já agradeço, vem em boa hora e espero que outras autoridades possam fazer mais ainda por nós, que estamos precisando. Eu, como sou autônoma, desempregada, sou muito grata. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, aqui na capital São Luís. Uma ótima noite para você e até amanhã.